Bom, a pedido, vamos resolver a questão 31 do Stuart. A questão fala o seguinte: ele te dá uma sequência AN dada por n ao quadrado dividido por raiz quadrada de n ao cubo mais 4n, e pergunta se essa sequência AN converge ou diverge. Então, para isso, a gente vai calcular o limite de AN quando n tende a mais infinito. Então, isso aqui vai ficar limite de n ao quadrado dividido por raiz de n ao cubo mais 4n, quando n vai para mais infinito. Aqui nós temos uma situação em que tanto o numerador quanto o denominador, ele tende a infinito. Então, seria um caso de infinito sobre infinito. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai dividir tanto o numerador quanto o denominador, a gente vai dividir por raiz quadrada de n ao cubo. Quando a gente divide por raiz quadrada de n ao cubo, vai ficar dessa maneira. Então, a gente tinha aqui o n ao cubo mais 4n. Então, eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo termo, né? Raiz quadrada de n ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar... Ou seja, não altera o limite, né? Então, aqui é a mesma coisa de n elevado a 2/3. Então, quando você pega n ao quadrado e divide por n elevado a 2/3, limite de n ao quadrado dividido por n elevado, aqui é a mesma coisa de, se fosse raiz quadrada, seria n elevado a meio, né? Então, aqui é 3/2. E aqui embaixo, como está raiz quadrada, eu posso passar esse n, usar essa propriedade aqui, ó, raiz de a sobre b é igual a raiz de a sobre raiz de b. Então, eu vou pegar esse n ao cubo e vou colocar aqui para dentro. Então, vai ficar uma raiz só, né, de n ao cubo mais 4n sobre n ao cubo, quando n vai para mais infinito. Então, aqui conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 2 menos 3/2 vai ficar raiz de n. Limite da raiz de n, né, que é a mesma coisa de n elevado a meio, dividido por, aqui dá para simplificar, né, é a mesma coisa de raiz quadrada de 1 mais 4 sobre n ao quadrado, quando n vai para mais infinito. Então, aqui a gente sabe que limite da divisão é divisão dos limites, limite da soma, soma dos limites. Raiz quadrada é uma função contínua se existir o limite da de dentro, e o limite da de dentro aqui existe. Quando n vai para mais infinito, eu tenho que esse limite aqui vale 1 mais 0, né? Porque isso aqui tende a 0 quando n fica grande. Então, a gente chega na resposta que isso aqui vai para mais infinito e isso aqui tende a 1. Então, a resposta mais infinito. Logo, a n diverge. Espero que tenha ficado claro essa resolução. Um abraço, até mais.